O assunto desse vídeo é a respeito assim, do Bruno Mazziotti, que ele no caso tem um papel importante aqui dentro do Cruzeiro e trabalha tanto na Raposa quanto no Real Valladolid, do Ronaldo da Espanha. E assim, ele é o fisioterapeuta da Raposa, mas está trabalhando no Corinthians e teve essa sua saída, né, podemos dizer assim, entre aspas, do Cruzeiro, porque o Ronaldo liberou ele para trabalhar tanto no Corinthians quanto aqui no Cruzeiro, e ele é um profissional assim muito visado, até mesmo a seleção brasileira não ficaria surpreso de ter interesse no fisioterapeuta nos próximos anos, e ele foi procurado pelo Corinthians para fazer esse trabalho há um pouco mais de um mês. Porém, ele não estava interessado em deixar a holding do Ronaldo, parar de trabalhar no Cruzeiro e no clube espanhol, e o Ronaldo assim foi bem tranquilo, né, em relação a esse ponto, e meio que deixou ele fazer o trabalho tanto aqui na Raposa quanto também na equipe lá de São Paulo, no Corinthians. E assim, o Bruno que está prestando nessa consultoria diária lá no CT, no caso do Joaquim Grava, que é do Corinthians, e assumiu esse papel meio que numa área da saúde do Corinthians, que realmente estava perando bastante o Corinthians com vários jogadores machucados. E o Bruno Mazziotti, para você ter uma ideia, né, a importância de um profissional nesse sentido, vários jogadores do Corinthians sofrendo com lesões, e desde quando ele chegou no clube, há um pouco mais de um mês, resolveu praticamente todos esses problemas, né, que tinha de lesão de alguns jogadores, como por exemplo do próprio William, que foi contratado e tudo mais. Então, um jogador aí que foi para o Corinthians. O Cruzeiro que tem uma boa relação com o Corinthians, apesar de não ter nenhum jogador emprestado ou algo nesse sentido, por conta do Ronaldo também, e é interessante até para abrir portas, né, pensando a longo prazo, até por conta de ser uma SAF, né, então pode ter aí algumas vantagens daqui a uns anos. Então o Bruno Mazziotti, que em entrevista ao Globo Esporte, falou sobre agradecer, né, o Ronaldo sobre essa chance e a oportunidade dele meio que fazer essa ponte para os dois times /3, né, porque é o Cruzeiro, o Valladolid e também o Corinthians, abre aspas. Tenho que agradecer ao Ronaldo por ter me liberado para vir aqui ao Corinthians, que no caso é esse chamado, uma casa que eu tenho muito respeito e carinho. Meu modelo é dar toda a atenção ao Corinthians e não é uma consultoria online, não tem como ser. Temos uma equipe muito bem desenvolvida no Cruzeiro, que está pautada nos nossos processos, né, e metodologias que vem funcionando muito bom. Ele ainda completou dizendo sobre a Raposa, abre aspas, mas minha relação com o Cruzeiro e com o Valladolid ainda existe e existe de fato. Minha função lá é coordenar essas duas equipes e me sinto confortável, pois depois de quase 2 anos eu confio bastante nas equipes que estão nesses locais dos dois clubes, fecha aspas. Ou seja, ele era meio que o responsável geral e tinha algumas outras pessoas que ele estava treinando, né, nos últimos anos, tanto que ele fez isso na equipe espanhola nos últimos 2 anos e meio, e agora no Cruzeiro fez essa função, já tendo preparadores físicos e pessoas profissionais, né, da saúde para cuidar, né, do dia a dia da Raposa, e agora ele fazendo também esse papel no Corinthians. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Bruno Mazziotti, se você já tinha ouvido falar a respeito do fisioterapeuta, que é uma função que ainda no futebol não é muito conhecido pelos torcedores, mas que sem dúvidas tem um papel importantíssimo na conquista de títulos e tudo mais, até porque se o time não tiver um bom preparador físico, um bom pessoal da saúde, muitas vezes os jogadores vão ficar mais no departamento médico do que jogando. Quero começar falando aqui com vocês sobre o goleiro Rafael Cabral e que história é essa de que ele pode deixar o Cruzeiro, né? Informação que foi trazida em primeira mão pelo Samuel Venâncio e também pela Rádio Itatiaia, confirmando o interesse de 2 times na contratação do goleiro. Vale lembrar que ele chegou nessa atual temporada e tem um dos maiores salários do elenco aqui da Raposa, de algo próximo de 300 a 350 mil por mês, que o goleiro recebe mensalmente. E assim, os interessados são a Sampdoria, lá da Itália, e também o São Paulo, de acordo aí com a Rádio Itatiaia. Ambos os clubes que buscam um goleiro para essa atual temporada, e assim, o Rafael Cabral estaria em pauta desses times. Lembrando que ele tem contrato com um Cruzeiro bem longo, até maior do que eu estava imaginando, até dezembro de 2024. Então ele chegou com um vínculo aí de 3 temporadas, e de acordo com essas primeiras informações que tivemos, o interesse do Rafael Cabral é em permanecer aqui no Cruzeiro. Não tem interesse por parte do goleiro de deixar o clube nessa altura do campeonato, no meio da competição, né? Possivelmente, se o Rafael Cabral pensar nessa possibilidade de sair, seria no mínimo no final da temporada. E olha lá, né? Porque ele ainda tem esse contrato bem grande com o Cruzeiro até dezembro de 2024. Segundo apurou o Globoesporte.com, né, no caso, o Cruzeiro foi comunicado que recebeu essas propostas pelo goleiro do São Paulo aí, interessado na contratação, e também da Sampdoria da Itália. Realmente é um goleiro que tem feito muitas boas defesas aqui pelo Cruzeiro, tem garantido bons resultados, e que ele chegou com uma missão nada fácil, né? O Rafael Cabral foi o substituto do Fábio, então
Só esse peso aí de já ser esse sucessor do Fábio, melhor dizendo, né? Já tinha muita pressão em cima do goleiro e ele tem dado conta do recado. É o jogador que mais atuou até aqui na temporada, com o Paulo Pezzolano, com 37 jogos até nesse momento na temporada. Tem vivido uma excelente fase e, pelo menos pelo que sabemos até agora, o Rafael Cabral não tem interesse nenhum em deixar o clube nesse momento, porque ele não tendo interesse em deixar, tudo fica ainda mais tranquilo, porque uma das preocupações do Cruzeiro, igual eu falei para vocês lá no início desse vídeo, era em relação à multa rescisória. A multa rescisória dele para o exterior especificamente, porque no Brasil tem a multa também, só que o Cruzeiro não divulga esse valor, e no exterior, de acordo aí com o Globo Esporte, essa multa é um pouco frágil, é considerado frágil em virtude assim, do real ter se desvalorizado e por conta de um valor, sei lá, vamos supor que 3 milhões de dólares. Não é esse o valor, tá? Não tenho confirmação de um número, mas por exemplo, 3 milhões é equivalente hoje a 15 milhões de reais. Não é um valor baixo, mas por exemplo, para algum time da primeira divisão da Itália, igual por exemplo o Sampdoria, pagaria tranquilamente um valor próximo a isso, né? Então o Cruzeiro considera que tem uma multa rescisória um pouco frágil em relação ao seu goleiro. Porém, mesmo que, sei lá, a Sampdoria pague essa multa rescisória, não sabemos qual que é o valor, sei lá, paga o valor, mas o Rafael não queira ir, então não tem o que fazer, a equipe italiana. Então, se o Rafael quiser, ele fica aqui no Cruzeiro e cumpre até o final de 2024. Além disso, teve o São Paulo, que está na busca de um goleiro, que no caso o Jandrei, que tem sido o titular nas últimas rodadas, não tem passado confiança, mesmo ele ter pego, no caso, alguns pênaltis, que foi importantíssimo para a classificação do São Paulo contra o Palmeiras nas oitavas de final para as quartas. Mesmo assim, ainda tem uma desconfiança muito grande dentro do Morumbi em relação ao Jandrei, e o Rafael Cabral surgiu aí, né, como uma das alternativas. Porém, eu até mesmo tenho certeza que o São Paulo, a Sampdoria, já sabia, né, dessa dificuldade que seria tirar o goleiro daqui por conta de estar no meio da temporada. Não vejo o Rafael Cabral interessado em deixar o clube, porque tem uma excelente relação com os jogadores. Ele é considerado um dos ídolos, um dos líderes, né, do elenco, melhor dizendo, do Cruzeiro, e além disso já está muito bem adaptado à cidade e tudo mais. Esse contrato longo até 2024 dá uma protegida também em relação ao goleiro, que foi importantíssimo nessas últimas rodadas da Série B, com o último jogo, né, contra o Bahia dentro de casa, o goleiro fazendo pelo menos 2 defesas assim, que garantiu o Cruzeiro não ter levado nenhum gol, e fora diversas outras atuações na Copa do Brasil, pegando 4 pênaltis contra o Remo, assegurando mais de 3 milhões e 800 mil reais na conta da Raposa. E eu não vou ficar surpreso de ver diversos jogadores do Cruzeiro sendo especulado em alguns times da Série A e mesmo alguns times interessantes, igual o Sampdoria da Itália, que joga a primeira divisão do futebol italiano, né? Porque o Cruzeiro vive uma boa fase, por ser do Ronaldo também, é um time que começou a ser ainda mais visado no futebol do exterior, tá fazendo até aqui uma das melhores campanhas da história da Série B, então sem dúvidas isso chama muita atenção. Rafael Cabral, que hoje tem 32 anos de idade, e por ele já ter passado também muitos anos no futebol italiano e jogou 2 anos na Inglaterra, sem dúvidas os times de lá devem estar monitorando ainda a situação do jogador. Ele que saiu do Santos em 2013 e ficou de 2013 a 2019 no Napoli, lá da Itália, onde no total ele jogou apenas 54 jogos. Até teve uma curta passagem a Sampdoria na temporada 2018-2019, onde ele foi o reserva na posição, né? Ele jogou apenas 4 partidas naquele ano e na temporada seguinte foi para o Reading, lá da Inglaterra, jogou 45 jogos no ano, 47 em outro, esses 2 anos a equipe na segunda divisão. Nessa temporada ele chegou a jogar 7 partidas pela equipe inglesa, porém, no caso, como a equipe estava na segunda divisão e ele tinha um salário bem alto, acabou assim rescindindo esse vínculo e assinando com o Cruzeiro. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você acha que o Rafael Cabral tem que continuar aqui no Cruzeiro, se ele tem que sair. Enfim, goleiro que tem realmente ganhado o coração aí dos cruzeirenses, fazendo uma baita temporada em 2022. Eu tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, quero começar falando aqui com vocês sobre o lateral direito, o Everton, ele que no caso teve passagem aqui pelo Cruzeiro nas categorias de base e também lá em 2019 com o Mano Menezes, naquele ano do rebaixamento, né? Ele começou ali a temporada revezando a titularidade entre ele e o Orejuela. Enfim, naquela ocasião o jogador recebeu oportunidades, também depois do Edilson, né, que acabou se lesionando e tudo mais. O Everton acabou aproveitando aquela chance e teve muito destaque. E agora, informações aí, no caso, pelo jornalista Jeremias Wernick, que cobre o Internacional, disse que a equipe de Porto Alegre tem interesse na contratação do jogador. Lembrando que essa informação surgiu também em alguns outros portais do Vasco, que é onde o jogador está emprestado
nessa atual temporada. Ele pertence ao Red Bull Bragantino e, pelo menos pelo que sabemos até agora, deve ser repassado por empréstimo ao Internacional. Jogador que tem 23 anos de idade e foi um pedido do técnico Mano Menezes, que tem interesse de contar com o jogador, né, que ele já trabalhou nos tempos de Cruzeiro. Então, essa negociação que, pelo que parece, vai ser de empréstimo. Se for em definitiva ou se tiver, por exemplo, uma obrigação de compra ou opção de compra depois desse período que o jogador passar emprestado, o Cruzeiro pode receber um valor também, né, nessa transação por conta do mecanismo de solidariedade. Então, uma negociação que podemos ficar atento aí no mercado. O Everton, que nesse ano foi jogar pelo Vasco e até aqui ele vinha tendo bons números, tá? 24 partidas e uma assistência, estava jogando com frequência, acabou perdendo um pouco o espaço aí no time titular, mas enfim, eu acho ele um bom jogador e se tiver uma sequência, tenho certeza que vai dar muito certo também na sua carreira. Ele que surgiu na base, no caso, já teve passagens pelo Internacional, do Figueirense, chegou na base do Cruzeiro em 2019, fez 14 jogos naquele ano e depois na Série A com 5 partidas e foi para o Red Bull Bragantino em 2020, no caso fez 15 partidas naquele ano e no ano passado 19 jogos, 1 gol e uma assistência. E você, lembra aí do lateral direito, o Everton, o que você acha do jogador? Ele que já teve também passagens pelas categorias de base, sub-20, né? Depois daquele bom desempenho de 2019 no Cruzeiro, até ficou muito conhecido por conta daquela caneta que ele deu no Neymar, em um treinamento e tudo mais. Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo. Se você acha, né, que ele poderia também ser uma boa opção, lembrando que o Cruzeiro estava buscando um lateral direito no mercado, mas por conta dele já ter feito mais de 6 partidas pelo Vasco na Série B, não seria uma opção.